com futuro, é o que dizemos, mas só há Portugal com futuro se houver futuro para as famílias em Portugal. E eu hoje quero mesmo falar para as famílias portuguesas. Liberais, está na hora das famílias. As famílias portuguesas enfrentaram nos últimos anos um esforço fiscal correspondente ao 4º lugar mais elevado da União Europeia. As famílias portuguesas enfrentaram uma crise inflacionista. As famílias portuguesas enfrentaram um Estado voraz que quebrou recordes de carga fiscal sucessivamente durante vários anos. As famílias portuguesas enfrentaram tudo isto, resistiram e agora é hora das famílias portuguesas. É hora das famílias portuguesas. É hora, desde logo, de aumentar o rendimento das famílias portuguesas. E é por isso que nós temos uma proposta de baixar o IRS, de baixar significativamente. E é por isso mesmo que ainda hoje eu dirigi ao presidente do PSD, Luís Montenegro, um desafio. Está disponível ou não para quem ganha 1.500 euros brutos mensais, que é o salário médio português, está disponível ou não para baixar pelo menos 100 euros no IRS destas pessoas já a partir de 2024? Eu creio que temos que fazer um diagnóstico para depois encontrarmos as soluções. Eu quero dizer que o diagnóstico tem que ser uma avaliação daquilo que foi a governação do PS. 1.600.000 portugueses sem médico de família. Não funciona, Pedro. Não funciona. Mas os médicos estão no privado. Filas de espera em centros de saúde pela noite dentro. Não funciona, Pedro. Listas de anos para uma consulta ou para uma cirurgia, não funciona, Pedro. Não está no setor privado. Urgências encerradas, não funciona, Pedro. E profissionais de saúde desmotivados, não funciona, Pedro. Se olhar para as soluções. Com o PS sabemos que contamos. De confiança nas vossas famílias e a certeza que cada um de vós dará o seu melhor para um país mais justo, para um país mais pobre. Perdão. É exatamente isto que temos que eu acabei de escrever. Portanto, é a solução do PS. É. Ora bem, neste momento aquilo que é preciso dizer é que, de facto, aventureiro é quem insiste em situações e em medidas e em programas que são iguais àqueles que nos trouxeram à situação atual. Eu não sei se o Pedro Nuno Santos sabe qual é a taxa de desemprego atual dos jovens. Não sei se faz ideia. Provavelmente não faz ideia. Mas eu vou-lhe dizer, a taxa de desemprego dos jovens em Portugal é hoje em dia de 23,5%. Portanto, nós temos uma situação insustentável. Nós temos 1 em cada 3 jovens portugueses já emigraram. Depois, os que ficaram, 1 em cada 4 está desempregado. Dos que estão a trabalhar, o salário médio bruto deve estar abaixo dos 1.100 euros por esta altura. Brutos. E, portanto, é disto que estamos a falar, de uma solução e de uma situação insustentável. Mais do mesmo não vai resolver nenhum dos problemas. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu em vários orçamentos que o PCP viabilizou, em que estava previsto, por exemplo, atribuir dinheiro ao Fundo de Resolução para depois entregar ao novo banco. E outra coisa, o que o Tribunal de Contas disse, ainda há pouco tempo, que entre 2008 e 2021 foram entregues à banca 30 mil milhões de euros. Ora, 30 mil milhões de euros, o saldo final disso foram 22 mil milhões de euros e de 20 mil milhões foram, imagine-se para quem? Para o BES Novo Banco, que o PCP queria nacionalizar, para o BPN nacionalizar e para o Banco Público Caixa Geral de Depósitos, que levaram no conjunto 20 mil milhões de euros. E, portanto, então com isso conclui? O que eu concluo é lucros privados, prejuízos privados. Quando as empresas correm bem, devem ter lucros. Quando as empresas correm mal, devem assumir os seus prejuízos. Não deve acontecer, como o PCP defende, que dinheiro dos contribuintes, como aconteceu na TAP, como aconteceu na CP, como aconteceu na EFASEC, dinheiro dos contribuintes, seja injetado. Dá-me uma caixinha à hora, dá mais uma, dá mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no... Mas o deputado Rui Rocha. Mas quanto dinheiro é que custa? Deputado Rui Rocha.
O Sr. Deputado é que falou nos 20 mil milhões que nós lá pusemos. Sim, mas eu estou a ouvir o Paulo Raimundo falar de nacionalizações. Há uma pergunta. Acha muito ou acha pouco? 20 milhões. Lucros privados, prejuízos privados. Acha muito ou acha pouco? 20 mil milhões que nós pusemos lá, do seu bolso, do meu, do claro, de todos. Com a iniciativa liberal nunca seria posto. Agora, o que o Paulo Raimundo com... está a dizer é uma coisa diferente. O Paulo Raimundo está a dizer, vamos nacionalizar largos setores. Quanto é que isso custa, Paulo Raimundo? Quanto é que custa nacionalizar a EDP? Quanto é que custa nacionalizar a Galp? Quanto é que custa nacionalizar o CTT, que eu presumo também queiram nacionalizar? Qual é o custo disso para o país? Da mesma maneira que se combate a corrupção, por exemplo, com simplificação de processos. O negócio dos corruptos é a burocracia. E, portanto, nós temos que simplificar processos, mas a nossa visão assenta sempre em que exista uma componente variável da remuneração indexada a objetivos, a resultados. E, portanto, essa é a nossa visão. Sim a uma remuneração competitiva, sim a uma avaliação de desempenho justa, sim a uma remuneração variável em função dos resultados obtidos. Sim!